Conecta BH. Bom, antes de mais nada, quero agradecer essa oportunidade de discutir esse assunto com vocês, trazendo uma visão 180 graus diferente do que vocês veem na mídia. Nós vamos discutir, primeiro, vamos mostrar que realmente no passado já esteve muito mais quente do que agora, clima global. Vamos destruir todas essas mentiras que aparecem na mídia. E, por fim, o terceiro bloco, traçar uma perspectiva dentro dessa nova ideia, uma perspectiva do que vão ser esses próximos 20 anos, que é extremamente importante para que a gente possa, então, nos planejar, né, em termos de... então, de proteção ao cidadão. Por favor. Eu quero dizer o seguinte, que o clima global, geologicamente falando, né, já esteve muito mais quente do que no passado, já esteve muito mais quente do que no presente, e com concentrações de CO2, por exemplo, durante o Cambriano, de 20 vezes superior ao que é hoje. Pegando esses últimos 1 milhão de anos no Pleistoceno, a gente tem, então, a Terra passando por 9 glaciações. Cada glaciação dura 100 mil anos e é interrompida por períodos mais quentes, os interglaciais. Então, uma das técnicas que se usa para estimar ou qualificar o clima passado é essa de se pegar uma capa de gelo bastante espessa, como é o caso da estação de Vostok, 3.600 metros de espessura da placa de gelo, pega uma broca oca, retira os cilindros de gelo e você nota que no gelo aparece umas bolinhas que estão aprisionadas no gelo. Isso é comum, inclusive, na sua geladeira, você pode ver que os cubos de gelo, quando a água cristaliza, as bolhas ficam presas. Então, você retira essas bolhas e analisa a composição química da atmosfera. E com isso você sabe quanto CO2 tinha, quanto metano tinha. Então, aqui, no caso do resultado de Vostok, veja que isso não é de agora, tem mais de 10 anos essa publicação, vocês percebem aqui na parte de baixo a temperatura, com a escala aqui à direita, e em azul a concentração de gás carbônico, que é considerado hoje o grande vilão do aquecimento global. Notem, isto é uma era glacial. Até cerca de 15 mil anos atrás, tínhamos temperaturas de 8 a 10 graus abaixo do que está hoje, e até 130 mil anos atrás, o interglacial. Então, vocês veem aqui uma era glacial, 2, 3 e 4 eras glaciais nesse registro de Vostok. Aqui está o presente, 420 mil anos atrás. O que se percebe é o seguinte, que as temperaturas atuais, elas são inferiores 6 a 10 graus, conforme essa publicação da revista Nature, 6 a 10 graus inferiores às atuais. O que significa que há 130 mil, 240 mil, 340 mil anos atrás, o clima estava com temperaturas mais elevadas. E qual era a participação do homem nisso? Praticamente nenhuma. Então, o CO2 não passou de 300 partes por milhão, hoje está em 380. Portanto, o CO2 também não controla o clima. Se vocês observarem cuidadosamente ou pegarem essa série e fizerem uma correlação, vocês vão perceber que a temperatura sobe primeiro e depois é que o CO2 sobe. 800 a 1.200 anos depois é que o CO2 sobe. Portanto, não é o CO2 que comanda o clima, e sim ao contrário. A temperatura sobe e faz com que os oceanos, por exemplo, liberem mais CO2.
que é um fenômeno que vocês já estão acostumados a ver diariamente. Você pega uma água com gás ou um refrigerante, na hora que você abre, está cheio de bolinhas saindo. Mas se não é bebido e aquece, ao aquecer, o líquido expulsa o gás que estava em solução. Assim, os oceanos frios contêm mais CO2 dissolvido, e à medida que os oceanos se aquecem, eles liberam mais CO2 e aumenta a concentração na atmosfera, que é decorrente, então, da chamada lei de Henry, né, que estabelece o equilíbrio entre o líquido e a parte gasosa do sistema. Mais recentemente, nesse último interglacial que nós estamos vivendo, lá em frente, nós temos pelo menos 4 períodos quentes. O ótimo do Holoceno, há 7, 8 mil anos atrás. Temos o período minoano, que foi essa civilização em Creta, considerada então detentora do manuseio do bronze, a idade do bronze, há cerca de 3.500 anos atrás, em que as temperaturas estavam aí da ordem de 4 graus mais elevadas do que hoje. Temos o período quente romano, que permitiu aos romanos expandirem seu império, de 600 a.C. até 200 depois de Cristo. E mais recentemente o período medieval, entre 800 depois de Cristo e 1200 depois de Cristo, em que os nórdicos, os vikings, saíram da Escandinávia e colonizaram e praticaram agricultura no sul da Groenlândia. E você olha hoje o que é a Groenlândia? É um bloco de gelo. Então, a própria palavra Groenlândia significa terra verde. Como é que eles iam chamar terra verde um bloco de gelo? É porque o clima já esteve mais aquecido e puderam, então, plantar e cultivar árvores, inclusive, para os seus próprios navios. Então, vocês veem que toda vez que aquece, é bom para a humanidade. As civilizações florescem. Quando esfria, é ruim, porque fica mais seco, chove menos e as civilizações desaparecem. Nos últimos 130 anos, nós temos dados de instrumentos, de termômetros. O que a gente percebe? Segue? Vou falar do Ártico, porque o Ártico está sempre na mídia, né? Inclusive, a Rede Globo adora o Ártico. Então, vou falar do Ártico. Isso aqui são dados, e vocês podem recuperar esses dados nesse site aqui da Climate Research Unit da Universidade de East Anglia, do grupo do Phil Jones e seus colegas. Notem que o grande salto na temperatura do Ártico foi entre 1918 e 1938. Mais de 4 graus. No final da guerra, 45, o homem lançava na atmosfera apenas 6% do carbono que lança hoje. Como é que eu vou explicar esse salto de mais de 4 graus da temperatura antes da guerra pela ação antrópica, pela ação do homem? Não tem como. Esse aquecimento foi natural, não tenha dúvida, coincidiu com o fato de que na primeira metade do século XX o Sol atingiu seu máximo de atividade dos 400 anos de dados que nós temos, e também vulcanismo. Por uma razão estranha, a Terra passou 40 anos praticamente sem nenhuma grande erupção vulcânica, que deixou a atmosfera limpa, transparente, entrou mais radiação solar, e o resultado foi esse aquecimento brutal que ocorreu. E vejam que depois da guerra, quando na realidade a globalização começou, que os aliados tomaram as indústrias dos japoneses, dos italianos e dos alemães, e que precisou gerar mais energia e emitir mais carbono para a atmosfera, o que foi que aconteceu? Coloque aí, bata mais uma vez, por favor. Depois da guerra, apesar de ter havido aumento na industrialização e no aumento na emissão de CO2, houve um decréscimo na temperatura, e até hoje as temperaturas do Ártico não se recuperaram aos mesmos níveis que estavam no final da década de 30. Segue. Se eu pegar os Estados Unidos, que também tem uma série desde 1880,
vê-se claramente que a década de 30, 70 anos, 80 anos atrás, foi a mais quente de todas elas. Portanto, eu não posso dizer que o clima de hoje é mais quente do que do passado. Segue. Bom, então por que estão dizendo que está aquecendo? Segue. Se eu pegasse dados de satélite, que nós temos dados de satélites a partir de 1979, o que eu vejo, mais um, é que esses últimos 10 anos a temperatura tem estado em declínio. Os satélites são bons porque eles cobrem continentes, que são apenas 29% da superfície terrestre, e oceanos, que constituem 71% da superfície terrestre. Então, os satélites veem tudo, ao passo que os termômetros estão localizados em cima dos continentes. Se eu tirar esse El Niño, de 97 e 98, que o El Niños fortes tendem a aquecer o clima global. Se eu eliminar esse El Niño da minha série, na realidade eu tenho uma tendência, ligeira tendência de queda nesses últimos 30 anos e não de aumento de temperatura, conforme dados de satélites aqui de dois grupos, o da Califórnia e o do Alabama. Segue. Agora, precisa prestar atenção que muito que vai para a mídia, às vezes está sujeito a certos ajustes. E a gente tem ideia de que o pesquisador é aquele cara assim, tipo Einstein, que morre na pobreza, né? Que não faz dinheiro nenhum, que mal sobrevive. Não, mas tem gente muito espertinha. Como, por exemplo, o Dr. James Hansen, da NASA, ele fica constantemente ajustando a curva dele para que ela sempre dê o aquecimento. O problema dele é que ele não sabe que eu coleciono os gráficos que ele faz. Então, eu tenho aqui o de 99, né? E o de 2008. Então, em 10 anos, veja a técnica que ele usou. Ele rebaixou os que estavam mais quentes e levantou os que estavam mais frios, sem absolutamente critério nenhum que seja admissível fisicamente. Então, cuidado com esses ajustes que aparecem demonstrar, então, que, na realidade, o clima está aquecendo, porque hoje, se eu fizer um projeto e botar a frasezinha aquecimento global, o dinheiro cai logo. Tá? Então, esse é um modismo. Toda vez que aparece aquecimento global, fica mais fácil a gente conseguir os recursos.